Imortal significa algo que não pode morrer ou que dura para sempre. Pode referir-se a um ser vivo que não está sujeito à morte, ou algo que permanece na memória das pessoas por muito tempo. Dentro do Power Scaling, que para quem não sabe é o termo que designa todas essas comparações de personagens fictícios, a imortalidade foi categorizada e dividida em 9 tipos, sendo a primeira a vida eterna, ou seja, não importa quantos anos ou milênios passem, o personagem nunca vai morrer. O segundo tipo, a imortalidade resiliente, quer dizer que ele não morre para ferimentos que para seres humanos ou para mortais seriam letais, como por exemplo ser perfurado, baleado na cabeça ou ter todos os seus ossos partidos. O terceiro é a regeneração, o quarto é a reencarnação, o quinto é a imortalidade imortal. Sim, esse é o nome dessa merda. Eu vou até mostrar na tela para vocês verem que eu não estou inventando nada, que meio que o personagem não está vinculado ao conceito de morte. Um bom exemplo disso seriam os deuses de Dragon Ball, tanto da destruição como da criação, os Kaioshins, já que eles simplesmente não podem morrer, a não ser que, é claro, se eles forem apagados da existência. O sexto, eu vou simplesmente cagar para ele. O sétimo, que seriam os mortos-vivos, ou seja, o personagem já está morto, então não tem como ele morrer de novo. O oitavo, cuja imortalidade está atrelado a um lugar ou um objeto. Um bom exemplo disso é o Voldemort e as Horcruxes, onde se você destruir todas as Horcruxes, ele irá morrer. E finalmente, o nono, que são os personagens que o seu verdadeiro eu está num plano de realidade diferente. Como, por exemplo, tem o Pennywise de tal coisa, onde nas novels é dito que o verdadeiro It está fora do universo e da existência. Dentro do mundo dos animes, há um personagem que alcançou um dos maiores níveis de imortalidade já vistos. E o nome desse personagem é Alucard. Alucard, ou Drácula, é o protagonista da obra de Hellsing, lançada em 1997, e nela nos acompanhamos Hellsing, que é uma organização que caça todo tipo de seres não humanos, como vampiros, zumbis, lobisomens ou até mesmo androides nazistas. É nesse nível aí. E durante o decorrer da série, nós vemos Alucard, que é a principal arma de Hellsing, demonstrar várias habilidades, desde a capacidade física extremamente sobre-humanas, até controle mental, invocação, transformação e muitas outras habilidades. Mas acabando com a enrolação, a habilidade que mais se destaca no Alucard é com certeza a sua regeneração, porque o Alucard simplesmente não morre. E a obra faz questão de mostrar isso o tempo todo, que sempre que parece que o Alucard vai vir de base, ele volta ainda mais medonho do que antes. Para vocês terem uma noção, no primeiro episódio da série, Alucard enfrenta Anderson, que é o seu equivalente que trabalha no Vaticano, é o seu maior rival. E depois de uma batalha insana, Alucard tem o seu corpo perfurado por adagas sagradas e tem a sua cabeça arrancada. Só pelas bainhas sagradas, eu até achei que o Alucard teria morrido ali, visto que elas param a regeneração. Mas aí o Alucard, como se não fosse nada, vira uma poça de sangue e revive da maneira mais brutal possível. 100 years of the Hellsing family's occult knowledge produced this achievement. Our crown glory, the Vampire Alucard. Isso se torna meio que um círculo, porque quando a base deles é invadida, ele abre mais uma restrição. Quando ele luta contra o Anderson mais uma vez e ele está prestes a morrer para o Santo Grau, ele renasce com o mesmo sorriso de sempre, como se nada tivesse acontecido. Não importa se ele é esmagado, cortado, incinerado, ele sempre volta. Chega a um ponto tão ridículo que o Alucard é explodido em nenhum avião, nenhum porta-aviões, e ele a partir do fumo se regenera. Aí finalmente é explicado o porquê dessa imortalidade do Alucard, e na verdade o motivo é bem simples. Alucard é um vampiro, e no mundo de Hellsing, toda vez que um vampiro bebe o sangue de alguém, ele absorve a alma dessa pessoa, e no caso do Alucard, ele fez isso muitas vezes mesmo, pois Alucard nada mais é do que Conde Vlad III,
ou simplesmente Vlad o Empalador. Que inclusive foi essa figura histórica que inspirou a criação da lenda do Alucard. Esse cara matou em média simplesmente 40 a 80 mil pessoas, incluindo otomanos, nobres, saxões e até mesmo seu próprio povo. É claro que não dá para confirmar que ele absorveu todas essas pessoas, mas cara, esse Vlad é de 1431 no Renascimento e o Alucard continua matando desde lá até os dias de hoje. O principal antagonista de Hellsing enfatiza isso muito bem, abre aspas. Sob que circunstâncias Anderson teria sido capaz de derrotá-lo? E será que o Walter é capaz de fazê-lo? Acredito que não, só ele é um vampiro assustador. 100 anos atrás, aquele homem invadiu Londres sozinho. 500 anos atrás, aquele homem devastou sozinho o Império Otomano. Se uma vez mais ele fizer jorrar sangue, uma vez mais tudo será destruído. E não é só isso. O Lex Batalhão de 1000 membros, um grupo de assalto composto de 1 milhar de vampiros, o 4º capítulo de Cruzadas da Igreja Católica Apostólica Romana e seus 3.000 homens, o 13º capítulo de Iscariotes, os lobisomens, Anderson, as vidas cujas almas você sorveu ao longo dos tempos. Pense, quantas vidas ainda lhe pertencem a Alucard? 100 milhões? 200 milhões? Agora você não tem nada, você perdeu tudo. Sua vida tornou-se absolutamente nada. Então fica bem claro que ele tem um estoque imenso de almas, afinal, não são somente os otomanos. O Alucard esteve na Segunda Guerra Mundial, guerra essa que matou por volta de 75 a 80 milhões de pessoas. Mesmo que não haja valores concretos do quanto o Alucard absorveu, dá para dizer que pelo menos 1 milhão de pessoas foi absorvida pelo Alucard nessa guerra. No final do mangá é revelado o número exato de almas que ele possui, e são incríveis 3.420.867 milhões de vidas. Então está explicado. O Alucard sempre que morria, ele pegava outra alma e voltava à vida. E com morrer eu não estou a dizer esses ferimentos como cortar o braço ou a cabeça, não. Isso o Alucard já demonstrou ser capaz de se regenerar facilmente na sua luta contra o Walter. O Alucard só trocava de alma quando o seu corpo fosse totalmente destruído ou estivesse a ser atacado por objetos sagrados, como por exemplo o Santo Grau do Anderson ou as suas bainhas sagradas. Mas espera aí. Isso ainda não é a verdadeira imortalidade, afinal ela ainda poderia morrer, porque mesmo que se demorasse para eliminar totalmente o corpo do Alucard 3.4 milhões de vezes, no final ele ainda iria morrer. Para além que, sempre que o Alucard libertava a última restrição, ele estava sujeito à morte, já que todas as suas almas saíam do seu corpo, e se ele tivesse o seu coração empalado, ele morreria. Aí que está, a verdadeira imortalidade acontece somente no final de Hellsing, no último capítulo, e é o plano final do Major. Sempre que o Alucard usa a última restrição e libera aquele mar de sangue, ele começa um processo de absorção em grande escala, onde ele suga o sangue de todos que morreram durante a batalha, e o Major, sabendo disso, fez com que ele absorvesse o Schrödinger. Isso inclui a sua natureza, abre aspas. O que você fez? Nada. Ele absorveu a vida de Schrödinger, o que significou nada senão mesclar-se à essência da vida de Schrödinger. Ele carrega o testamento do gato de Schrödinger em seu autocomplemento. Ele existe enquanto um simples gato envolto por um mundo obscuro. Enquanto ele se reconhece, ele está em todo e em nenhum lugar. Todavia, ele agora se dissolveu em milhões de mentes e vidas. Ele não pode mais se reconhecer. Ele agora não está mais presente entre nós. Ele não está vivo, mas também não está morto. Alucard agora nada mais é do que um conjunto de números imaginários. E aqui é uma pequena descrição de que, na matemática, um número imaginário é um número complexo cuja parte real é igual a zero. A unidade imaginária é representada por 1
que é a raiz quadrada de -1. Então fica mais que claro que o Alucard foi apagado da realidade, estando vivo apenas no mundo das ideias, ou seja, o Alucard deixou de existir no mundo material e passou a existir somente no mundo imaginário. E isso é reforçado na capa do capítulo 88, onde diz: íntegra, só mestra, deu-lhe apenas uma ordem, não desapareça. Desobedecendo estas ordens, ele se tornou parte do mundo imaginário, abandonando a realidade. Mas é claro, o que acontece de volta você já deve esperar. Afinal, ele sempre volta, independentemente do que acontece. Abre aspas. Isso são horas de voltar para casa, Alucard? O que você está fazendo? Continuei matando minhas próprias vidas, que vivem dentro de mim. 3.424.867. Continuei matando até que uma apenas restasse. Matei todas, exceto uma. E aqui estou. Agora estou em todo lugar e em nenhum lugar ao mesmo tempo. Por isso, tarde demais, Alucard. Sinto muito. Nossa, meu Deus, que leitura bosta. Então é isso. Nosferatu Alucard se tornou não só impossível de matar, como também se tornou onipresente, podendo se teletransportar para onde quiser, já que ele está em todo lugar, mas ao mesmo tempo não está. Mas é irônico saber que ele ficou imortal, pois ele zombou da ideia de alguém ser imortal durante toda a obra. Deve ser porque ele se odeia, deve ser porque ele mesmo se odeia. Mas isso é um tema para outro vídeo. Se você vai aqui, pode comentar ou dar sua opinião sobre um personagem mais imortal que poderia matar Alucard. Afinal, a ficção é gigantesca e sempre tem alguém capaz de fazer isso. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Eu sou Alucard e até mais.